Olá, aqui é o Gustavo Macedo. Quero falar com vocês hoje sobre algoritmos políticos. O motivo é a recente polêmica com a DeepSeek, esse novo aplicativo, essa inteligência artificial chinesa que apareceu, que teve um impacto tremendo nas bolsas, no valor do preço das ações das empresas de tecnologia nos Estados Unidos, mas que veio acompanhado de várias polêmicas, não é uma só. E uma dessas polêmicas diz respeito a questões políticas, porque as pessoas perguntaram para a DeepSeek temas que são muito polêmicos dentro da sociedade chinesa. São dois que viralizaram. Quando perguntado sobre o chamado Massacre da Paz Celestial, que é um evento que aconteceu em 1989, quando uma multidão de estudantes foi protestar a favor da democratização da China, e eles houve um massacre, centenas, as estatísticas variam, entre centenas e milhares de pessoas foram assassinadas pelas Forças Armadas, só que esse tema é um tabu ainda hoje na China e é um tema sobre o qual pesa a censura e é difícil de você obter qualquer tipo de informação disso dentro da própria China. Então o que as pessoas fizeram? As pessoas perguntaram para o DeepSeek sobre o que aconteceu, que evento que aconteceu nessa data, nesse lugar. E aí ele dá respostas evasivas do tipo, não aconteceu nada, não sei do que você está falando. E ao mesmo tempo tem algumas pessoas que perguntaram sobre um outro assunto que também é um assunto sensível politicamente para a China, que é a questão de Taiwan. E aí as pessoas perguntaram se Taiwan é um país independente. E aí a resposta que veio é a resposta de que, na verdade, Taiwan é um território que faz parte da China continental. Por que a briga? Né? Porque existe aí, por parte da China, a disputa, reclamar o território de Taiwan, dizendo que faz parte do território chinês, e Taiwan, por sua vez, diz que, na verdade, é independente, se tornou independente e, portanto, é um país soberano. Então, isso é um assunto, é um tabu também. Tá? E aí o que acontece? Então, eu não vou entrar no mérito dessas questões. O que eu quero falar aqui sobre como é que isso acabou sendo recebido entre as pessoas. Porque o que eles falaram? Então houve agora, esse aplicativo não é confiável porque ele dá respostas enviesadas. Bom, pois bem. Na verdade, eu acho que por trás desse tipo de reação de muitas pessoas tem um quê de uma xenofobia. Porque quando a gente olha para o caso de grandes empresas europeias, principalmente norte-americanas, que são as principais empresas na área de inteligência artificial hoje, a gente teve vários casos também de inteligência artificial dando respostas, no mínimo, polêmicas. Eu quero lembrar aqui, para que depois de lembrar desses exemplos, eu possa caminhar com o meu argumento e você pode dizer se você concorda comigo ou não. Por volta de 2017, a Microsoft criou um chatbot de inteligência artificial chamava Tai. E aí ela interagia por meio do Twitter com os usuários e depois de algum tempo interagindo com as pessoas, ela passou a reproduzir algumas respostas que foram lidas como defesa ao genocídio de grupos específicos. Foi visto como racista, foi visto como xenofóbico. Teve um caso que circulou bastante na internet, que é um print em que a Tai ela responde confirmando que ela é a favor de genocídio de mexicanos. Mas houve outras respostas, também bastante polêmicas envolvendo ela. O que aconteceu? A Microsoft, assim que percebeu, tirou a Tai do ar. Okay? Bom, isso é um exemplo. Aí vamos agora pegar o caso do próprio ChatGPT. O ChatGPT, quando ele começou a se popularizar lá para o início de 2023, a gente está falando aí da versão 3 e 3.5, quando ela começou a se popularizar, o que aconteceu? Tinha muitas pessoas que começaram a questionar um viés liberal por parte do ChatGPT. Porque as pessoas começaram a questionar o ChatGPT sobre temas como aborto, como adultério, imposto de renda, prostituição, vários temas que são temas sensíveis principalmente para a população norte-americana. Por que eu digo principalmente para a população norte-americana? Porque o ChatGPT ele foi treinado principalmente para ser consumido
pela população norte-americana. A gente está falando de uma empresa, uma startup norte-americana também. E aí aconteceu, foi acusado de ser enviesado, e aí ao longo dos meses seguintes, isso foi meio que sendo esquecido. Por quê? Porque o próprio chat ele foi aprendendo. Então, a OpenAI ela atuou de maneira rápida para tentar fazer alguns ajustes, ao mesmo tempo em que o grande número de usuários utilizando a plataforma começaram a ensinar, né? Porque a gente fala que é o aprendizado de máquina, a máquina ela aprende, a inteligência artificial ela aprende. Ela foi aprendendo a calibrar o tipo de resposta dela. Ainda em 2023, teve um outro caso de uma inteligência artificial na Europa em que, ao interagir com um determinado usuário, e aí existe um pouco de discussão sobre a saúde mental dessa pessoa, desse usuário, uma pessoa que estaria conversando, né, e parece que é uma pessoa que já estava com um quadro de depressão avançado, essa pessoa estava muito preocupada, conversando sobre o medo dessa pessoa de salvar o planeta, e sobre a agenda de sustentabilidade. E aí a inteligência artificial teria sugerido para essa pessoa, olha, se você quer ajudar a salvar o planeta, a melhor coisa que você pode fazer é se matar. E foi exatamente isso que a pessoa fez, né? Então, aí houve uma discussão se até que ponto, na verdade, essa pessoa foi influenciada por esse chatbot, e até que ponto, na verdade, ela já tinha essa propensão a cometer suicídio. Mas isso é importante para a gente, principalmente quando a gente fala das nossas crianças que estão utilizando ChatGPT e todas as outras ferramentas, Copilot, Gemini, o que você quiser, né? É bom a gente ficar bastante de olho, porque a gente está falando aí do que a gente chama de grupos vulneráveis. São pessoas que ainda têm uma dificuldade em fazer um discernimento do certo e do errado, de entender, de fazer uma interpretação daquilo que está lendo ou ouvindo. Então ainda estão muito suscetíveis a serem formadas. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Teve um outro caso, eu tô generalizando aqui porque eu quero propositalmente pegar casos. Poderia pegar vários casos, mas eu quero pegar casos de grandes empresas, principalmente as norte-americanas, porque o que a gente está vendo aí é essa guerra digital entre Estados Unidos e China. Mais um caso foi o caso do Gemini. Em 2024, Gemini ele foi lançado, e aí o que aconteceu? O Gemini ele tentou ser calibrado para evitar os erros dos antecessores. O que significa isso? Ele, para tentar evitar não ser inclusivo, ele começa a dar respostas que aí elas erram, elas pecam pelo excesso. Um caso que ficou muito claro foi quando as pessoas pediram para o Gemini gerar algumas imagens de soldados. E aí o Gemini gerou algumas imagens de soldados nazistas negros, o que é uma tremenda de uma inconsistência histórica, porque inclusive vai contra a própria ideologia de hegemonia racial promovida pelos nazistas. E aí isso obviamente ofendeu muita gente. Um outro caso que também deixou muita gente ofendida foi quando o Gemini pediram para o Gemini reproduzir imagens de papas, né? Porque o Gemini ele tinha essa função de gerar imagem. E aí ele gerou imagens de papas mulheres. E aí isso também ofendeu muitas pessoas, principalmente cristãos, católicos, que viram um absurdo por trás disso. Para essas pessoas isso é um grande absurdo. Aí o que aconteceu? O Google foi lá, retirou, né, o Gemini do ar por algum tempo. O Google ele reconheceu que aquilo ali era inaceitável, nas palavras do próprio Google, retirou do ar e depois volta com alguns ajustes. Então, o que na verdade eu estou querendo ilustrar com tudo isso? O argumento aqui é de que a inteligência artificial ela é política, ponto final. E está tudo bem. Isso não é um problema. O problema é a gente não reconhecer que a inteligência artificial é política. O problema está em a gente achar que a inteligência artificial é neutra. Ela não é, por uma série de motivos. Eu vou listar aqui alguns motivos que são argumentos para sustentar que a inteligência artificial não é política. O primeiro deles são os dados.
A inteligência artificial, ela é um algoritmo que ele se alimenta de dados e a partir da leitura, organização e interpretação desses dados, ele vai gerar respostas coerentes de acordo com os dados. Então, a depender da base de dados que a gente está utilizando, o que vai acontecer? A inteligência artificial ela vai tender a dar uma resposta que está de acordo e é coerente com os dados. Então, por exemplo, se você usa uma base de dados em que você acha que é a melhor base de dados, a mais neutra, só que daí de repente quando você aperta sai uma resposta enviesada, sai uma resposta incorreta, você vai se questionar, mas de onde veio isso? Olha, veio porque a base de dados de alguma forma ela estava ou corrompida ou ela é, por definição, enviesada. A gente está falando aqui que, na verdade, gente, não é que a matemática ela é enviesada. É o desenho do sistema e a interpretação, que eu vou falar daqui a pouco. Então, os próprios dados, eles podem ser considerados enviesados. Um exemplo clássico, por exemplo, é de algumas tecnologias de reconhecimento facial que tendem a dar um maior grau de que a gente chama de grau de acurácia, né, quando ela acerta quase de 95% no caso de homens brancos. Então você vai tentar abrir um aplicativo de banco, se você for um homem branco, você tem 95% de chance de que o aplicativo ele vai reconhecer. Então algumas pesquisas que mostram alguns casos em que isso vai diminuindo, o grau de acerto vai diminuindo. Então de homem branco cai para mulheres brancas. E aí algo em torno de 85% a 90% no caso de mulheres brancas. Aí se você for para pessoas negras, aí se for homens, aí isso cai ainda mais, vai de 75% a 80%. Se for uma mulher, de 65% a 70% e pouco. Isso não são todos os reconhecimentos faciais, tá? Isso foi alguns casos que foram identificados. Por quê? Porque a base de dados ela era enviesada, a qualidade dos dados de pessoas diferentes não era a mesma qualidade. Então, você pode falar, mas a base de dados ela era racista? Não. A qualidade da base de dados é que não era boa para esse tipo de função. Podia ser boa para outra aplicação, mas para essa não era adequada. Bom, isso é um ponto, qualidade do banco de dados. A outra questão é a qualidade do desenho do próprio algoritmo. Quando a gente vai fazer, quem trabalha com programação, com engenharia da computação, engenharia de dados, que vai fazer o desenho do algoritmo, ele é quem, o que é o algoritmo? Ele é essa grande equação que vai ler os dados, vai organizar os dados, vai filtrar os dados e ela precisa ter uma série de filtros e travas para tentar evitar justamente esses vieses daqueles dados que são considerados sensíveis. Se você tem um sistema de inteligência artificial muito robusto, mas que não foi adequadamente desenhado ou treinado, o que pode acontecer? Que o próprio algoritmo, ele pode, ainda que tenha uma boa base de dados, ele pode acabar estatisticamente, gerando algumas respostas incorretas, incoerentes, que vão ser interpretadas como enviesadas politicamente para qualquer lado. Okay? Um outro ponto muito importante é o fato de que a inteligência artificial, principalmente essa inteligência artificial de uso comercial, que é essa que a gente está falando, ChatGPT, DeepSeek, Gemini e assim por diante, ela também é incluída nela, no próprio desenho do sistema, do algoritmo, que ela tem como objetivo manter o usuário usando ela. É mais ou menos que a gente fala quando você está o algoritmo da sua rede social, pode ser TikTok, pode ser Instagram, ele aprende o que você gosta, ele fica entregando o que você gosta porque ele quer deter você no aplicativo por mais tempo. Pois é, essas inteligências artificiais, elas também têm isso incorporado nelas, porque não basta simplesmente ela entregar uma resposta para você, um dado exato, mas também a forma como ela entrega também é uma forma mais adequada, é uma forma mais agradável, é uma forma mais ajustada
para a própria audiência. Então, por isso que na medida em que você usa esses chatbots, essas linguagens naturais, elas vão aprendendo a forma como você fala, elas vão aprendendo a forma como você gosta de receber uma determinada resposta e ela vai se ajustando a você. Porque quando ela se ajusta e você gosta dessa interação, o que acontece? Você tende a passar mais tempo utilizando ela. Se ela fosse como se fosse antigamente um motor de busca do Google, em que você colocava lá uma pergunta e te dava uma resposta nua e crua, você pega esse dado, essa informação, fechou o navegador e acabou, né? Quando ela integra de uma forma agradável, por assim dizer, você aumenta a chance de você querer interagir, porque até a forma como ela é desenhada é para parecer um chat, como se fosse um WhatsApp. Não é à toa que a própria Meta inclui a inteligência dela dentro do WhatsApp para parecer uma conversa de WhatsApp. Ou seja, existe aí tem algumas pessoas que chamam de antropomorfização, nossa, palavra difícil, que é meio que para parecer que você está conversando com um ser humano, né? Então, isso também é quando você está falando de uma inteligência artificial comercial, o que ela vai querer? Ela vai querer te deter lá por mais tempo. Então, aí entra algumas questões muito subjetivas e de uma sensibilidade de ajuste e de calibragem que, eventualmente, a própria forma, os termos, a linguagem, o vocabulário que ela vai trazer para você vem para poder te agradar. E, eventualmente, a depender de com quem a gente está conversando, ela vai começar a entregar um determinado perfil de resposta que, se um outro usuário fosse ler, eventualmente ele poderia não concordar e até mesmo não gostar da resposta, da forma como ela veio, e, num caso mais absurdo, até se sentir ofendido. Imagina, por exemplo, que você tem uma empresa e essa empresa é uma empresa familiar. Vou pensar aqui numa persona, tá? Você tem uma empresa familiar, você é um empresário cristão, conservador, de direita, você tem valores que estão acima de tudo, como valor como a vida, valor como a família, valor como o Deus. E aí você adquire um sistema de inteligência artificial e esse sistema de inteligência artificial ele começa a responder perguntas automáticas dos seus clientes, dos seus usuários, dos seus consumidores. Você incorpora um chatbot, certo? O que acontece? No primeiro momento isso pode parecer excelente, uma excelente solução. Você substitui funcionários, você aumenta a rapidez no atendimento. Só que você comprou um determinado sistema de chatbot que você não domina qual é os dados no qual ele foi treinado, qual é o desenho desse algoritmo, você não domina esses detalhes. Então, eventualmente, você pode acabar caindo numa armadilha, numa situação muito difícil. Porque se você faz parte da sua empresa, inclusive vender esses valores, né, transmitir esses valores, faz parte da sua cultura empresarial, porque os seus clientes eles se identificam com seus valores cristãos, por exemplo. Se você começa a incorporar um chatbot que ele começa a dar respostas neutras para parecer, por assim dizer, politicamente correto, isso pode acabar incomodando, ofendendo e até mesmo afastando clientes. E de repente aquilo que você viu, um aumento no faturamento por 1, 2, 3 meses, de repente você começa a ver uma queda do seu faturamento a níveis nunca vistos, porque eventualmente você começou a perder clientes. A mesma coisa, obviamente, se você for de uma empresa que está alinhada com outros valores, valores mais liberais, valores mais progressistas, se você é de esquerda, a mesma coisa pode acontecer com você. Se você não domina, se você não tem o domínio desse sistema, você tem que tomar muito cuidado. Sobre isso eu posso falar num outro momento, sobre algumas formas de você tentar solucionar ou blindar esse tipo de problema, para evitar cair nesse tipo de problema. Existem formas para que isso aconteça.
E por fim, meu último argumento do porquê que o algoritmo é político, eu vou ter que citar aqui o Aristóteles e lembrar que o homem é político. O que eu quero dizer com isso? A inteligência artificial, ela trabalha na interação com o ser humano. A inteligência artificial, ela não é racista, ela não é xenofóbica, ela não é homofóbica, ela não é cristã, por assim dizer. É a interpretação da resposta por nós, seres humanos, que nós, ao interpretarmos aquela resposta, nós interpretamos ela como coloração amarela, vermelha, azul, branca, verde e assim por diante. A gente interpreta aquela resposta como A, B, C, D. A gente interpreta aquela resposta como liberal, progressista, conservadora. A gente interpreta aquela resposta como de esquerda ou de direita. Lembra que a inteligência artificial é um sistema que foi projetado para entregar para a gente aquilo que a gente espera, da forma como a gente também acha mais agradável. Então, a questão está em nós. Somos nós que desde o início projetamos o banco de dados. Somos nós que desde o início desenhamos o algoritmo. Somos nós que interagimos com a inteligência artificial e, por assim dizer, ensinamos ela o que a gente mais gosta. E somos nós que somos racistas, somos preconceituosos, somos tudo. Quando nós interpretamos o que a inteligência artificial entrega, então, na verdade, isso diz mais sobre nós do que sobre ela. Isso também não significa tirar o corpo da inteligência artificial fora da reta, né? Na verdade, o meu argumento para encerrar esse papo é, de novo, reconhecer que os algoritmos são políticos, que a inteligência artificial ela é política, porque toda a atividade humana ela é política em sua essência, seja na intenção da produção ou seja na interpretação do resultado. Não tem como a gente fugir disso. Por mais que uma determinada pessoa sonhe em produzir uma inteligência artificial que ela julga ser neutra, ela não tem como ela entrar na cabeça da outra, que é quem vai interpretar aquilo ali. O que é neutro para você pode não ser para outra pessoa. Então, o problema não é reconhecer isso, o problema é não reconhecer isso. Uma vez que a gente reconhece que a inteligência artificial é um ato político, aí que vem a parte mais importante, que é lidar com isso, não fugir do problema, aceitar o problema e, a partir disso, reconhecer que a gente precisa encontrar formas de solucionar e lidar com esse problema. Então, o que aconteceu com a DeepSeek, o que aconteceu com o ChatGPT, o que aconteceu com a Microsoft, o que aconteceu com o Google, o que aconteceu e vai acontecer com praticamente todas as empresas que trabalham com inteligência artificial é normal, faz parte. O que não é normal é fingir que isso não é verdade. Então essa é a mensagem que eu tinha para você. E se você está gostando, se você achou o conteúdo do vídeo, faz um favor, comenta aí, diz o que você achou, me ajuda a construir um vídeo mais agradável, com mais conteúdo. Se você acha que é mais legal eu me aprofundar nisso, me aprofundar naquilo, dá um toque. Eu cresço muito com o feedback, estou bastante aberto a aprender com vocês também. Estou me colocando nessa posição nova de gravar vídeos para tentar participar do debate, difundir um pouco daquilo que eu já aprendi ao longo dos últimos anos trabalhando com essa temática, e vai ser muito bacana se vocês puderem me ajudar a construir isso juntos, tá bom? Um abraço para todos, desejo tudo de melhor e até o próximo vídeo.